lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh just you watch. I'm stepping into fate, there is no time to waste. I've got that lightning inside me, this is how legends are made. Up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable, a new animal. This is how legends are made. E aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 113. Ações de Taesa, vale a pena investir? Essas ações estão caras, estão baratas? O que essa empresa faz? Qual o preço teto para eu poder comprar ações de Taesa? Você vai ver tudo isso no detalhe nessa aula aqui de hoje. Mas antes de tudo isso, eu quero saber quem tá animado, já escreve aqui no chat pra mim. Eu tô animado. Estão preparados para mais uma super aula? Então manda aqui no chat. Eu tô animado. Deixa eu ver quem tá aqui comigo no chat. Manda aqui pra mim. Eu tô animado. Escalador ou escaladora, ao final da aula de hoje, eu quero que você tenha toda uma visão completa, uma visão ampla dessa empresa, da Taesa, o que essa empresa faz, como ela faz, se ela é boa ou se ela é ruim. Nós vamos passar o meu checklist de análise de ações para a gente ver se essas ações, se a Taesa de fato cumpre o que é prometido e cumpre bem feito. E além disso, eu vou mostrar o passo a passo do cálculo do preço teto das ações de Taesa. Até qual preço a gente pode comprar, você vai entender isso no detalhe. Mas antes da gente entrar de fato nas ações da Taesa, eu vou até apresentar aqui no quadro para vocês, a gente vai ter uma visão completa e bem dinâmica do setor de energia. E por que a gente vai fazer isso? Porque o setor de energia é o principal setor na Bolsa de Valores quando a gente fala de dividendo. Se falou de dividendo, vem o setor de energia. E você vai entender os motivos específicos disso. Entendendo um pouco mais desse setor, fica fácil de você entender as empresas que trabalham dentro desse setor. E aí vai facilitar para você o entendimento de todo esse contexto e por que algumas empresas de energia pagam tantos dividendos. Entendendo todo esse processo, vai ficar mais fácil na hora de investir você ter menos medo, você ter menos ansiedade, menos receio de comprar ações.
O medo que as pessoas têm de investir em ações e de ganhar e de entender como que é possível ganhar tanto dinheiro assim com ações é porque a pessoa não faz a mínima ideia do que ela está comprando. Só que com uma explicação rápida aqui, tudo vai ficar mais fácil para vocês. Então quem está chegando agora, manda boa noite aqui no chat. Se você não deixou o like ainda, deixa o seu like, aperta ali no joinha, isso ajuda pra caramba. E você também pode, você que é escalador de longa data, pode clicar na setinha, no aviãozinho e compartilhar nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos, pra gente levar esse conteúdo para ainda mais pessoas. A Thaisa já deu muito dinheiro para muita gente e pode dar para você e para os seus amigos também. Então, faz um favor para eles e compartilha essa aula e bora lá. Então, olha só, escaladores, esse aqui é o setor elétrico. Ele é dividido em 3 principais subsetores. Existem algumas outras ramificações, mas aqui está o principal, tá? Geração, distribuição e transmissão. Então, como que funciona? A geração tem as empresas que geram energia, como o próprio nome já diz, geração. E aqui vão entrar hidrelétricas, que são empresas que geram energia através de rios, de represas, né? Através da água, basicamente. E eólica, solar, então tudo aqui está gerando energia. E o foco dessa geração de energia é para chegar até a distribuição. O que é a distribuição? É onde estão as cidades. Olha só, as cidades, a sua casa está aqui. Só que para a energia chegar até a sua casa, igual quando você abre a janela da sua casa e vê aquele poste com o cabo o fio com energia chegando até a sua casa, ela não chega por acaso, ela não chega por Bluetooth, por Wi-Fi. Precisa de ter um transporte dessa energia. E como que o transporte chega? Ele não chega direto assim, ele chega por aqui. Então existe o transporte de energia, a transmissão até chegar na sua casa, nas cidades. E essa transmissão aqui é onde estão as ações da Taesa. O foco da Taesa é no transporte de energia. Ela atua no segmento de transmissão de energia. Mas vamos lá, por que isso é importante? O setor elétrico, como todo, o setor de energia, é muito bem falado na Bolsa de Valores. Se você está começando, você já ouviu, as empresas de energia são excelentes pagadoras de dividendos. Mas calma, é importante a gente olhar um pouquinho mais com a lupa e não de maneira ampla. Por quê? Na geração também tem ótimas empresas com bons resultados. Só que na geração, as empresas vão lidar com questões de climas, com questões naturais, que muitas vezes fogem ao controle da empresa. Então imagine que a empresa está lá gerando e dá uma seca absurda. E ela é uma empresa que gera através da água, né? Uma hidrelétrica. Com isso, seus resultados vão ser afetados. Se a demanda também reduzir, isso é difícil de acontecer, mas se a demanda de energia reduzir, a geração não vai ter muito para quem vender também. Isso também pode ser um impacto. Então, de certo modo, ela pode ser afetada por questões que estão fora do seu controle total. A distribuição também passa por uma gama de fatores de impactos. Por exemplo, a distribuição, se o cliente não pagar energia, se o cliente furtar, né, o famoso gato, a empresa de distribuição é afetada. Quando tem fortes chuvas nas cidades, aí cai árvore no fio, nos postes, acontece um monte de problema, o fio arrebenta e aí dá aquele kick de energia na sua casa que você fica puto da vida e xinga a concessionária de energia, mas ela também vai pagar a multa por isso, ela também vai sofrer. Quando as pessoas não pagam energia, não pagam o que consomem, ela também sofre no lucro. Então, no contexto geral, as empresas de distribuição têm empresas muito boas aqui, porém é onde a gente tem margens menores dentro do setor de energia. São empresas que vão sofrer mais para bater o seu lucro. Já a transmissão, por que esse é considerado o segmento com maior possibilidade de ter empresas que vão pagar dividendos?
Na hora, a empresa de transmissão, só para ficar claro aqui, ela é aquelas torres que tem nas rodovias, sabe aquelas torres imensas, gigantes, com os fios meio ondulados, parece que faltou apertar o fio ali para deixar ele retinho? Aquilo ali tem motivo, tá? Ele fica ondulado daquele modo ali porque é necessário, é questão de física. E as empresas de transmissão, a empresa vai lá, o regulador nacional de energia, ele aponta onde tem demanda. Preste atenção que isso aqui é importante, tá? Depois disso, você nunca mais vai olhar para a Taesa do mesmo jeito. Ele vai lá e fala, ó, preciso de uma linha de transmissão ligando Minas, Bahia, ligando Sul a Norte, São Paulo a Rio de Janeiro, enfim. E aí vai ter um leilão de transmissão. Esse leilão ele aponta a necessidade e vão vir várias empresas que são capazes de atender a essa demanda, que atender as premissas e fala, olha, eu construo esse lote, essa linha toda por tantos bilhões. Ah, eu construo por tanto. O que der o melhor lance ganha aquele lote de transmissão. E aí ele vai construir a linha ligando a geração até a distribuição. E ele vai desembolsar muito dinheiro de início. Só que a partir do momento que ele desembolsa, esses são contratos de 20, 25 anos, 30 anos e que são corrigidos ou pelo IPCA ou pelo IGPM, que são os principais índices de inflação. E aí, durante todo esse período, depois que foi construído, ele desembolsa muito dinheiro de início, só que depois a manutenção é relativamente baixa. E não importa, preste atenção que essa aqui é a principal parte, tá? Para chegar nesse ponto que eu expliquei tudo isso. Não importa se a geração estará gerando e nem se a distribuição estará pagando ou consumindo. No contrato se ela disponibilizou a linha está lá pronta para transportar energia, o resto pouco importa. Ela vai receber pela disponibilidade da linha e não por de fato quem está comprando aqui ou gerando aqui. Tendo geração ou não, se ela disponibilizou a linha, ela vai receber pelo período do contrato vigente e fazendo a correção pelo IPCA ou pelo IGPM. Então isso torna esse segmento muito perene, com empresas que têm receitas previsíveis, estáveis. Não é qualquer empresa que pode ser criada agora e entrar lá no setor para virar uma concorrente. A empresa de energia que entrega energia na sua casa não tem um concorrente direto. Eu não posso abrir uma empresa agora e ir lá concorrer com a empresa que entrega energia para você. Então, isso gera uma dificuldade de novos entrantes, né? De novos concorrentes. E isso joga a margem dessa empresa lá para cima. Margem ela tá do dinheiro que entra para ela nesse contrato, a maior parte vira lucro. E ela também, como eu disse, não pode simplesmente, agora eu vou criar uma terceira linha, uma quarta linha, uma quinta linha. Não, tem leilões. Isso é restrito. São concessões. Então, o dinheiro que ela pega, ela não simplesmente decide, eu vou dobrar de tamanho. Se não tiver oportunidade, ela não vai. E aí, o que ela vai fazer com esse lucro? Ela vai distribuir para os acionistas. E o acionista vai ganhar um caminhão de dividendos. E por isso o setor de transmissão de energia é tão bem visto na bolsa. Tem gente que fala que é uma máquina de imprimir dinheiro legalizado. Isso são as empresas de transmissão de energia. E aqui no setor de transmissão está justamente a TAEE 11, que são as ações da Taesa. Escaladora, ficou claro até aqui? Sim ou não? Comenta aqui no chat. Ficou claro? É importantíssimo que você entenda isso, porque você entendendo como a Taesa atua, vai ficar muito mais fácil você nunca ter medo de investir, porque isso aqui é um dos segmentos mais perenes da Bolsa de Valores. Simples assim. Se gostou até aqui e não deixou o like na aula ainda, já deixa o like aí. E eu só vou beber uma água. Quem aqui, fala aqui pra mim no chat, você investe em Taesa? Sim ou não? Comenta aqui no chat. Você investe em Taesa? Porque agora, escaladores, eu vou mudar minha tela e através do meu checklist nós vamos entender se as ações da Taesa hoje estão boas para investir ou não. Se ela é boa no que faz ou não. Porque apesar do segmento ser excelente, ela pode ser uma empresa que
não ter uma boa gestão. Vamos então entender as ações de Taesa. E olha só, deixa eu mudar minha tela. Pronto. Agora aqui, se eu tivesse nessa tela, se eu fosse o William Bonner, né, e tivesse com a camisa social e de bermuda, eu seria descoberta agora, né? Bora lá. Mas não, estamos alinhados aqui para uma super aula, escaladores. Deixa eu só garantir, pronto, tá certo. Escaladores, é o seguinte, esse aqui é o nosso checklist. Olha só, deixa eu abrir mais ele aqui. Esse aqui é o nosso checklist e o que a gente vai usar para analisar as ações da Taesa. E aqui tem um passo a passo. Eu não vou explicar passo a passo no detalhe agora, porque isso eu costumo fazer para os alunos do método IPP, em algumas aulas específicas, mas a gente vai usar esse aqui para analisar as ações da Taesa. Deixa eu abrir melhor aqui. Pronto, assim vai ficar melhor. E nesse caso, escaladores, são 8 passos. Aqui já estão as ações da Taesa, olha só. E abrir no Google, eu não quero abrir no Google. Pronto. Aí, qual que é o primeiro passo que a gente vai avaliar? Eu já até deixei marcado aqui, né? O primeiro passo é escolha ação. Taesa tá aqui. É importante, eu coloco esse passo, parece besta, mas para você não ficar tentando analisar um monte de ação ao mesmo tempo. Não tem nada disso. Foca em uma e faz o passo a passo. O segundo passo, está envolvida em fraude, corrupção, escândalos? Não, ela não está. Mas como que você descobre isso? Só pesquisar no Google. Se a empresa estiver envolvida em corrupção e fraude, vai aparecer lá. E aí, se ela estiver envolvida, você não quer, você não achou o seu dinheiro no lixo. Então, é importante que você escolha uma outra ação. O que não falta são boas ações na bolsa. Não tem porquê você optar por uma empresa que está envolvida em escândalos. Depois, passo 3, nível de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA. Esse é um dos indicadores possíveis de analisar o nível de endividamento. E aqui a gente sugere menor que 3. Então tem um detalhe aqui. No caso da Taesa, é um ponto específico. Vamos lá. Nós vamos usar o Investidor 10 para avaliar as ações da Taesa. Olha, já estou aqui no site do Investidor 10. Deixa eu só confirmar que está certinho aqui. Tá. Pronto. E já pesquisei a Taesa, esse é um site gratuito, você consegue entrar lá e pesquisar as ações, quem acompanha mais tempo já conhece bem. E aqui embaixo, olha só, tem os indicadores. Eu vou direto no dívida líquida sobre EBITDA. E olha só, dívida líquida sobre EBITDA está em 3,73. Então, se eu olhar no meu checklist, a Taesa não está atendendo no momento. E aqui, escaladores, de cara, tem um ponto. Depois da corrupção e fraude, eu sugiro que você analise todos os indicadores para tomar uma decisão. Vai facilitar muito. Só que tem alguns detalhes, a regra nunca vai ser aquela regra linear, 0, 1. Eu sei que a gente quer isso, você quer isso. Você quer ler, mas eu quero saber se é sim ou não. Em muitos casos dá para ser, só que em outros não dá para ser tão exato assim. E aí vai demandar que você tenha uma experiência no mundo dos investimentos para ficar à vontade com isso. O que eu estou querendo dizer? Que quando eu olho para uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,73 da Taesa, no caso específico da Taesa, isso não me preocupa. Não me preocupa. Por quê? Porque isso é algo natural de acontecer com empresas de transmissão de energia. Mas, Léo, ela não perde o controle do endividamento? Normalmente não. Aí depende do histórico de cada empresa. E aí eu vou fazer um complemento disso já. Por que depende do histórico de cada empresa? Eu expliquei que as empresas de transmissão, elas ganham lotes de transmissão, linhas, e aí elas precisam construir. E durante um período é um grande desembolso de dinheiro. Nós estamos falando de lotes de bilhões e bilhões. E nesse período, normalmente, esse indicador ele sobe. É natural para esse setor, para empresas desse setor. Claro que tem que ter uma visão geral para garantir que isso não está se perdendo ao longo do tempo também e tomando níveis absurdos. Mas se tiver ainda ali entre 4, 4,5, dependendo do caso até 5, para empresas de transmissão, chega a ser aceitável, tá? Então tem essa visão. Eu estou explicando desse modo
porque quem já investe há mais tempo vai olhar e vai, cara, dá para aceitar. Se você é um investidor iniciante, está começando a analisar suas primeiras ações agora e decidir seguir essa regra no zero, à risca, a Taesa você pode deixar de lado. Mesmo você já ouvindo, tendo ouvido falar muito bem dela. Não tem problema, vão ter outras ações que vão atender o que você está buscando. Se facilita para você seguir o passo a passo à risca, siga o passo a passo à risca, que no mínimo ele vai garantir que você não entre em confusão, não entre em ações ruins. Então já vai ser um ótimo caminho. À medida que você vai conhecendo mais no mercado, aí você abre essas possíveis aceitações. É muito importante você entender que aqui, quando eu estou dando uma aula ao vivo, uma aula no YouTube, no Instagram e tudo mais, eu estou falando com pessoas que sabem muito já de investimentos, que são pelo menos um investidor intermediário, e eu estou falando com o iniciante do iniciante. Então é importante, quando é necessário, eu fazer esses parênteses, tá? Então aqui a Taesa não atende essa premissa, eu não vou marcar. Depois, receita constante nos últimos 5 anos. E eu já vou juntar as duas aqui, tá? Receita constante e deu lucro nos últimos 5 anos. Vamos avaliar. Eu vou falar das duas juntas porque o próprio Status Invest entrega um relatório completo. E lembrando que eu ainda vou fazer o cálculo do preço teto, tá? A gente vai ver aqui até quando a gente está disposto a pagar nas ações da Taesa. E olha só, escaladores aqui, o gráfico. Receita líquida e lucro líquido. E o que a gente percebe a receita líquida, nesses últimos anos, ela ainda vem tendo uma constância, às vezes uma pequena queda, mas num horizonte de tempo maior, em 10 anos, ela vem numa crescente. Isso aqui não é problema, isso aqui, gente, é vida real, né? O mundo não vai ser uma linearidade crescente. Então, mas ela vem crescendo, a receita vem crescendo pra caramba. Em 2023, inclusive, teve uma receita de 3,36 bilhões e um lucro de 1,37 bilhões. Excelente. E ela também é lucrativa. Em alguns anos, lucro maior, em outros um pouco menor, mas ela é lucrativa. Então, a gente tem um ótimo resultado aqui. Olha que interessante, inclusive. Olha como você tem empresas boas e perenes na carteira faz toda a diferença. 2020, 2021, ano de pandemia, todo aquele receio, todo aquele medo. E a Taesa rachou de ganhar dinheiro, porque foram anos que a inflação foi muito alta. E a inflação alta corrigiu a receita da Taesa naquele nível de inflação, IGPM, IPCA. E com isso a receita dela cresceu, mesmo num período muito incerto, e o lucro também. E com isso ela pagou uma pancada de dividendo nesse período. Daqui a pouco você vai ver o histórico. Então isso mostra que quando você compra empresas boas e sabe investir, mesmo em momentos difíceis de incerteza, você vai ser muito beneficiado e você vai poder ficar em paz, pelo menos no quesito investimentos, tá? Ponto muito positivo para ela. Então eu venho aqui e já vou flegar o item 4 e o item 5. Depois, margem líquida maior que 10%. Margem líquida é do dinheiro que entra quanto está virando lucro. E eu quero que de todo o dinheiro que entra, pelo menos 10% vire lucro. No quesito geral de uma empresa, no dia a dia operacional, essa margem ela faz uma diferença absurda. Porque tem uma série de fatores. Nossa, eu tinha que entrar no detalhe do detalhe para explicar isso. Só que uma boa margem é mais dinheiro virando lucro, é maior possibilidade de dividendos. Em momentos de crise, a empresa tem de onde espremer, tem de onde tirar. Agora imagine que a margem seja baixíssima. A empresa não consegue baixar preço de produto, não consegue segurar preço, reter talentos e com isso qualquer deslize já vira prejuízo. No momento de crise, isso vai impactar muito a empresa. Então margens altas faz toda a diferença para uma empresa, para facilidade de continuidade de uma empresa. E quando a gente vem aqui nos indicadores, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, olha. Margem líquida, quase 40%. Escaladores, esse nível de margem, ele não é algo comum para empresas grandes, tá? Você vai encontrar isso em algumas empresas específicas e nas empresas de transmissão de energia. 40% de margem não é algo natural para empresas que estão de capital aberto na bolsa, né? No nível de bilhões, lidando com bilhões e bilhões. É uma margem muito alta. Basicamente, a cada R$ 100 que entram,
39,85 viram lucro. Agora imagina 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões e uma boa parte virando lucro líquido. Isso é um ponto muito, muito positivo. Então a gente vai voltar aqui e vai flegar a margem líquida. Esse checklist é para mostrar para você também o quão rápido pode ser uma análise simplificada de ações para você que está começando. Perceba que eu estou parando para explicar alguns detalhes aqui. Se eu fosse direto ao ponto, eu faria isso aqui em 2 minutos. PL menor que 20. PL é preço sobre o lucro. Esse é um dos indicadores para a gente olhar se a empresa está barata ou não, se ela está cara, o preço muito esticado ou não. Uma ressalva, o nível de PL pode mudar de setor para setor, tá? Então tem esse ponto também à medida que você vai aprofundando nos assuntos. Eu falo muito isso para os alunos do método IPP. Cada setor pode exigir pontos diferentes, mas esse é um passo a passo para facilitar a vida de quem está começando. Um PL abaixo de 20, vamos olhar aqui. PL, aqui, é o primeiro. 8,61. Então tá super aceitável. A gente vem aqui e marca o PL abaixo de 20. E quando você está com foco em dividendos, você também escolher empresas que estão com dividend yield acima de 6%. O que é um dividend yield? Do preço atual dela, quanto ela está pagando de dividendos. E essa relação. Uma empresa que está R$100, eu quero que ela esteja pagando no ano pelo menos R$6 de dividendos. Tá? Isso seria um dividend yield de 6%. E no caso da Taesa, nós temos aqui também um dividend yield de quase 11%. Na época da pandemia, isso aqui foi ainda maior. Então, um excelente dividend yield. Uma boa pagadora de dividendo, como se espera de uma empresa do setor de transmissão de energia. Então, perceba, escaladores, ela não atendeu um item aqui, que é o nível de endividamento que eu expliquei. Por esse motivo, você pode, olha, eu só quero investir no momento em ações que atendam o meu checklist completo. Você pode optar por isso, não estaria errado. Isso vai facilitar a sua vida se você está começando. Agora, nesse caso, pelas explicações que eu dei, esse não é um ponto que faz eu abandonar a Taesa, deixar de investir nela, porque eu acho ela uma excelente empresa. Agora, o que a gente precisa é analisar o preço teto. E olha só, escaladores, deixa eu até voltar a minha tela aqui. Eu quero saber, até aqui, vocês estão gostando dessa super aula? Sim ou não? Se você não deixou o like ainda, deixa o like. E só um detalhe para a gente já ir para o preço teto, tá? Um aviso de 1 minuto. É 1 minuto o que eu vou falar. Escalador ou escaladora, se você gosta da minha maneira de explicar os investimentos, a minha didática, a maneira que eu trabalho, que eu atuo aqui, e você está começando, provavelmente você está cheio de dúvidas, de receios, de qual corretor usar, como comprar suas primeiras ações, vale a pena investir mais em ação, mais em fundo imobiliário, como que você analisa na prática, como que você realiza os seus primeiros aportes de maneira séria, segura, responsável e objetiva, né, direto ao ponto, sem muita enrolação. E tudo isso, todo esse caminho, o caminho ideal para quem está começando, você encontra no meu treinamento chamado Meu Primeiro Dividendo. É um treinamento focado em quem está começando e que no momento atual está custando R$97, tá? Falei que o aviso seria rápido. O link dele tá na descrição dessa aula. Acesse o link, tá ali na descrição, primeiro link, e você vai ter toda a explicação do meu primeiro dividendo. Se fizer sentido para você, basta realizar a sua inscrição e você vai ter acesso a um baita conteúdo ideal para quem está começando. Em 30 dias você estará esperando os seus primeiros dividendos, tá? Se você gosta da minha didática, eu tenho certeza que você vai adorar o meu primeiro dividendo. Dá uma conferida lá. E agora, sim, vamos para o cálculo do preço teto. Escaladores, quando se fala de preço teto, tem um importante parêntese aqui, que é o seguinte. Ao calcular o preço teto, você tem várias premissas que se pode usar. E em várias outras aulas, você sabe, né, eu tenho um compromisso com todo mundo aqui de trazer tudo com extrema didática. E eu percebia que a maneira que eu calculava, que eu explicava o preço teto, muitas vezes gerava dúvidas. A pessoa não entendia muito bem. E agora eu construí uma outra planilha, um outro modo de se pensar, que também a gente chega no mesmo ponto final, para analisar
para chegar, né, no preço teto, para calcular o preço teto. E eu tenho certeza que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vale lembrar que essas planilhas, todos esses detalhes, eles ficam disponíveis para os alunos do método IPP, tá? Mas aqui o que importa é a gente chegar no preço final. Deixa eu beber uma água. Então, eu estou explicando isso porque quem é escalador de longa data e já ouviu eu falando de preço teto, vai ver que agora eu estou usando uma metodologia um pouco diferente, porque ela é mais simplificada. É mais fácil de vocês entenderem e a gente chega no mesmo resultado. Ou seja, eu busquei uma maneira melhor de explicar para vocês, né? Como eu digo, aqui eu busco sempre a melhor didática para descomplicar investimento para você que está aí me assistindo toda semana. Agora, bora lá, escaladores. Deixa eu mudar a tela aqui de novo. Pronto. E olha só, estamos aqui com a planilha. Deixa eu só ajustar isso aqui para ver se está certinho. Tá certinho. Estou aqui com a planilha do preço teto. Tem de fundo imobiliário, que não é o momento agora. Ontem eu estava dando mentoria para os alunos do método IPP. E tem aqui a das ações. E eu já deixei a Taesa aqui. Então, olha só, é só a gente seguir o que está pedindo. O preço atual da Taesa, R$ 33,87. E aqui eu coloquei os dividendos pagos por ação, tá? Por TAEE11 nos últimos 5 anos. Ou seja, 2019, 20, 21, 22 e 23. Não peguei 24 ainda porque o ano não terminou. Então, de 2019 até 2023. Quanto ela pagou de dividendo em cada um desses anos. E por fim, a média de dividendos dos últimos 5 anos. Ou seja, aqui eu só fiz um cálculo, eu somei os 5 anos e dividi por 5. Então ela teve uma média de R$ 3,47, tá? Essa é a média dos últimos 5 anos. Onde eu quero chegar aqui? Se você está começando e não tem noção de mercado, né, do que pode acontecer com a economia, você pode, para o cálculo do preço teto, simplesmente usar esse valor. Chegar aqui, qual que é a média de dividendos futuros, né? A expectativa. Aqui, essa média de dividendos futuros é a expectativa. E você pode, eu quero considerar que na média dos próximos anos ela vai se manter próxima à média dos últimos 5. E você só considera esse valor aqui. Agora, se você já conhece mais de mercado, tem uma noção, ou até atua no segmento de energia elétrica, né? Conhece da Taesa, isso pode acontecer. Eu trabalhei 5 anos no setor, né? Sou formado em engenharia elétrica. Você pode colocar a expectativa. Então, a expectativa é eu olhar para o que aconteceu nos últimos 5 anos e pensar, ela vai ser melhor ou ela vai ser pior que foi nos últimos 5 anos? E aí, o que eu posso esperar para os próximos anos, né, da Taesa? E então, existe, ou até para ser não só pela próxima continuidade, mas pelos próximos anos recentes, o fechamento de 2024, o fechamento de 2025, o que eu posso esperar? Então, se eu não coloco nada nessa expectativa, eu vou levar em consideração que ela vai manter uma média de quase R$ 3,50. Tá tudo bem. Eu posso ser aqui um pouco mais pessimista e colocar, eu acho que o dividendo dela vai ter uma queda de 15%. E olha só, se eu colocar uma queda de 15%, essa média caiu para 2,95, que inclusive, tá, só dando essa explicação aqui para tudo fazer sentido na sua cabeça, é muito parecido com o dividendo do ano 5. Você poderia ter essa opção também, só estou te mostrando os caminhos que você tem para raciocinar isso. Infelizmente não é um único caminho para se seguir. E eu faço questão de mostrar isso, tá? Eu poderia falar, não, só faz desse modo e vai para frente. Não, eu prefiro que você crie esse racional de análise. Eu acho que faz muito mais sentido do que falar, só segue esse caminho, tá? Aí é muito de caso a caso. Então, escaladores, se você quiser também, olha só, um jeito até mais fácil. Falar, eu quero ver coisas mais recentes. E você pode optar só pelo ano 5. Né? Falar, não, vai ser exatamente o que foi no ano 5. Então, a média dos próximos anos vai ser o que foi no ano anterior. Isso pode também. Só que aqui o ponto é que se você considerar só isso, se for um ano muito fora da regra, você vai poder sair
fazendo um cálculo muito arrojado ou muito conservador, tá? Então acho que não faz mais muito sentido. O melhor é usar mesmo a média. E eu vou considerar, escaladores, pensando nesse ano e no próximo ano, que de fato vai ter uma queda nos dividendos. Opa! Próxima a 15%, tá? Isso é algo ruim? A Taesa está acabando? Não! É muito mais pelo cenário que foi se desenhando, pelo nível de dividendos que ela estava pagando. Aqui, a gente não pode esquecer que 2020, 21 e 22, ela pagou muito dividendo. Pagou muito. Então, assim, não adianta a gente esperar que sempre vai ser assim. Por isso, eu prefiro até um cálculo um pouco mais conservador, que ainda não é pouco, tá? A gente está falando aqui de um dividendo de R$ 2,95 nessa média para um preço de R$ 33,87. Isso não é pouco. É quase 10% de dividendo. Aí, então, cheguei na minha média de dividendos, né? É importante essa explicação para você perceber que isso aqui não é uma regra absoluta. É uma visão de mercado do momento atual do Léo. E aí você pensa, eu concordo ou não, você é mais otimista. Você fala, não, o dividendo vai subir. E você pode colocar ou deixar no zero, como eu expliquei, tá? Tem que ficar claro até aqui. Com essa média, escaladores, eu vou colocar agora aqui o dividend yield esperado. Ou seja, qual que é o dividend yield que, de acordo com o preço que eu vou pagar na ação, eu quero receber. No caso da Taesa, eu não quero considerar ali 6, 7%. Eu quero um dividend yield mais agressivo. Então, por isso, eu vou colocar aqui 8%. Eu quero receber da Taesa pelo menos 8% de dividendo no ano, que não é baixo, tá? É que a gente fica mal acostumado, mas isso não é baixo quando se fala só de dividendo. Vale lembrar que, além do dividendo, ela pode valorizar. Eu tenho dois tipos de ganhos com as ações. E quando eu coloco 8%, olha só, já tem o cálculo do preço teto aqui. A própria planilha, eu deixei isso aqui prontinho, porque é um presente que eu sempre entrego para os alunos do IPP. Dessa vez, uma planilha, ela tá diferente, eu acredito que assim, quem acompanha mais tempo, eu acredito que vai falar, cara, desse modo ficou mais fácil de calcular o preço teto. E o preço teto deu de R$ 36,89. Então, nessas considerações, eu estou disposto a pagar até R$ 36,89 por cada ação de Taesa. E essa margem é mostrando, de acordo com o preço atual, qual que é o espaço que eu tenho ainda. Significa que ela ainda pode valorizar até 9% que eu ainda compro as suas ações, né? Então ela tem essa margem de espaço. Ela está 9% abaixo do preço teto que eu tenho. E nesse caso, nesse cálculo, significa que até se o preço teto é R$ 36,89, a R$ 33,87 eu estou comprando Taesa sossegado numa boa, com a expectativa de, se ela manter esse nível de dividendo, por ano eu vou receber no mínimo 8% de dividendo. Escalador ou escaladora, olha, tem mais ainda, tá? Tem mais um detalhe importantíssimo sobre dividendos para falar para vocês, mas eu quero saber. Hashtag escalou? Valeu a pena? Entendeu esse preço teto? Se sim, manda hashtag escalou no chat. Manda hashtag escalou no chat. Com isso, escaladores, para a gente ir para a reta final aqui, e olha, tendo dúvidas, tem caixinha de perguntas abertas nos stories do meu Instagram. Pode mandar lá, tá? Eu tô tentando ser bem objetivo com essa aula aqui hoje. Pode mandar lá que depois eu vou responder uma por uma, tá? Tem dúvida da aula, manda a dúvida lá que eu vou responder todo mundo. E aí, e para quem não me acompanha no Instagram, tem muita gente que assiste a aula aqui e não acompanha no Instagram, @escalandoavida. Segue lá, acompanha lá, que todo dia, quase toda hora tem muito conteúdo lá, no feed e nos stories. Escaladores, daqui tem mais um detalhe. Vamos ver se na prática é isso mesmo que acontece? Se quem investiu em Taesa, o Léo fala, parece que é muito bom, mas vamos olhar. O próprio Status Invest, não, eu usei muito Status Invest. O próprio Investidor 10 mostra para nós, eu acho essa tabela aqui fantástica, a rentabilidade da Taesa. Nos últimos 10 anos, ela teve uma rentabilidade de quase 400%. Quase 400%. E a linha de baixo facilita muito,
porque a rentabilidade real, o que é isso? Abatendo a inflação do período. Então ela teve uma rentabilidade real de 170% em 10 anos. 170% acima da inflação do período. Para quem não acompanhou aulas anteriores minhas, eu já falei que nos últimos 10 anos a poupança ficou praticamente no 0 a 0, até um pouquinho abaixo da inflação. Quem deixou dinheiro na poupança perdeu o poder de compra. Aqui na Taesa a gente está falando de 170% acima da inflação. 170% acima da inflação. É muita coisa. É muita coisa. E qual que é o racional final que eu quero que você tenha de tudo isso? Quem está começando, e quando eu falo começando nesse ponto que eu vou falar agora, se você tem 2 anos de bolsa, você está no início, tá? Então, esse ponto agora, raciocine desse jeito. Porque às vezes você fica com uma expectativa, nossa, eu já estou investindo há 6 meses, 7 meses, já domino tudo. Gente, não. A maior parte de tudo que eu aprendi veio depois de 3, 4 anos de bolsa, tá? Eu não falo só de estudo, eu falo de você ter experiência de ciclos de mercado, do que pode acontecer de fato. E se você está começando muitas vezes, você vai falar, talvez, mas o dividendo atual é de tanto, não vai me dar tanto de retorno. E, gente, olha essa visão simplificada que eu tenho aqui para vocês. Esse aqui é o gráfico da Taesa, e eu não tenho um máximo dele aqui, mas eu quero pegar, por exemplo, olha só, de 2000 e... vamos pegar aqui quase 10 anos, né, de 2014 para 2024, onde as ações da Taesa estavam custando aqui R$17,40. Teve períodos aqui, olha, que foi até um pouquinho menos, vamos pegar aqui, R$15,65 lá em 2016. Vamos pensar que uma pessoa começou há 8, 9 anos, né, foi próximo até de quando eu comecei a investir, e comprou ações da Taesa. E aí, essa pessoa foi investindo em Taesa, investindo, e olha só, nesse período de valorização, as ações da Taesa tiveram mais de 100%. Então, foi até quase, né, foi 116%. Vamos considerar o número redondo, vou até puxar um pouquinho para baixo, 100%. Significa que o dinheiro que essa pessoa colocou dobrou, já foi um baita de um retorno. Nesse período aqui, 8 anos basicamente, dobrou o patrimônio. Só que além disso tem os dividendos, todo o dividendo que ela recebeu nesse período. Então, um baita retorno. Só que o ponto ainda nem é esse onde eu quero chegar. Imagine que essa pessoa, ela manteve as ações, e as ações estão pagando dividendo agora. E ela comprou por R$16 as ações, nem isso. E hoje, a Taesa, né, no período atual, tem momentos aqui, olha só, dividendos pagos, em que ela pagou R$4,85, que ela está pagando quase R$3 em vários dos anos. Isso significa que no momento atual, quando a gente analisa as ações da Taesa, tá ali o dividend yield de 10, 11%, porque compara com o preço atual. Só que para a pessoa que comprou essas ações a 15, 16 reais, por ano, ela está tendo um retorno de praticamente 20% sobre o dinheiro investido, sobre o patrimônio investido lá em 2016. Então, consegue perceber que para o investidor de longo prazo, essa possibilidade de ganhos maiores ela é muito maior. Aquele investidor apressado que quer o dinheiro para ontem, que quer, vou comprar uma ação agora, na hora que ela valorizar 4% eu vou vender, ele está ali sofrendo de ansiedade, olhando o gráfico toda hora, gastando tempo com isso e fica lá na frente de gráfico igual doido, esquece de estudar, de trabalhar, de fazer tudo para contentar com migalhas e, na verdade, assumindo riscos desnecessários. E é por isso que a maioria dos traders perdem dinheiro. Só que se você esquece isso, foca na sua vida, em trabalhar bem, em crescer na carreira para ganhar mais dinheiro e conseguir poupar mais para investir e usa os investimentos com essa visão de médio e longo prazo, você vai construindo uma fortaleza, um castelo de dividendo. É isso que acontece, porque R$2,91, quando a ação estava R$29, são 10%. Mas para a pessoa que comprou a ação a R$15, são quase 20%. E ano após ano essa pessoa estava recebendo. E estava comprando mais ações e tudo mais. Então vai percebendo quando você olha para o longo prazo e entende que empresas crescem e cada vez vão pagar mais dividendos se elas forem boas, você vai construir, me faltou até a palavra, mas uma carteira que vai te pagar um caminhão de dividendos todos os meses.
E isso que se torna muito forte para os investimentos. Quando a gente fala de você, de fato, uma hora viver de dividendos e ganhar muito dinheiro com dividendos, isso é possível quando você cria essa visão de médio e longo prazo, principalmente longo prazo. Porque eu estou comprando uma ação hoje que ela está me dando, pagando R$3 de dividendos, eu paguei R$30, ela está me dando 10% de dividendo. Mas se eu manter essa empresa continuar entregando bons resultados assim, e daqui 5 anos, ela já não está pagando R$3, ela está pagando 6. E a ação valorizou para 60, só que eu paguei 30. Então, se ela paga 6, eu estou recebendo 20% de dividendo. E se uma hora cresce ainda mais, eu vou poder estar recebendo 30, 40% de dividendo. Mas isso vai vir do dia para a noite? Não, porque a ação não dobra de tamanho, uma empresa não dobra de tamanho do dia para a noite. Nenhuma empresa abriu capital do dia para a noite. Só que aí exige paciência, exige disciplina, exige constância. Isso é o fundamental para o investidor. Escaladora, gostaram da aula? Gostou da aula? Sim ou não? Manda aqui no chat. E olha, já tem um aviso aqui para vocês da semana que vem. Semana que vem não vai ser uma análise de ação. Serão duas. Será uma comparação entre duas grandes ações da Bolsa de Valores. A nossa aula 114, na quarta que vem, às 19h30, será a comparação entre BB Seguridade e Caixa Seguridade. Duas grandes empresas de um segmento muito bom para o acionista também, o segmento de seguros. É um segmento muito específico e vocês vão entender isso na semana que vem. Aí um aviso, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp que é para quem quer ser avisado, ser lembrado dessas aulas semanais, para você garantir que não esqueça na correria do dia a dia. O foco do grupo é esse. Então tem um link dele na descrição dessa aula também. Acessa ali, entra no grupo para garantir que semana que vem você não esqueça da aula no meio da correria, que você seja avisado. É só entrar no grupo que está no link que está na descrição dessa aula. É isso, escalador, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, bom descanso e até semana que vem.